média estrela branca média. Hail the King capítulo 316. Batalha cruel. Mesmo que Drogba foi derrotado, ele mostrou sua vontade de ferro. Apesar do fato de que ele desmaiou, seu corpo estava relutante em cair. Esta cena heroica e trágica emocionou muito a audiência. Seu oponente, o Cajado do Trovão do Vento, Canot, não teve uma luta fácil também, marcas de punhos estavam por todo o seu corpo. Sua armadura de metal e sua armadura de couro foram todas quebradas pelos punhos de Drogba, e o cajado que era feito de metal duro estava torcido no formato de um doce de alcaçuz. Ele estava cambaleando na plataforma enquanto o sangue jorrava de seu nariz, boca e ouvidos. Canot era mais poderoso que Drogba, mas ele decidiu usar esse estilo de luta de frente por respeito a Drogba e se machucou bastante. Ambos eram guerreiros reais. No estágio no ponto 6 de teste de espada, Helena, que era muito popular, já fazia todos os seus fãs gritarem. Seu oponente era outro, guerreiros duplos de fogo e vento, o cajado de fogo ardente e o Ek. Muitos poetas viajantes afirmaram que este forte adversário, que derrotou o Alegonten, foi capaz de entrar na lista dos 7 melhores. No entanto, sob as flechas de Helena, ele perdeu em menos de 20 ataques. Helena usou uma de suas flechas para atravessar o equipamento de metal de Uek e seu ombro esquerdo. Uek sabia que ele não seria capaz de derrotar Helena e saiu da plataforma. Esse dano terrível. Cajado de fogo ardente, Uek nem sequer é páreo. Deusa do arco e flecha, tinha perfurado a matriz mágica tipo cortina de água ao redor da plataforma usando suas flechas. Ela é pelo menos uma guerreira de 7 estrelas. Como o Ek pode ganhar contra isso? Não muito longe deste estágio, Dedo Destrutivo, Sek encontrou o mais arrogante e mais famoso competidor, Espada Perversa Blindada de Prata. Esta foi a partida mais estranha das partidas de hoje. Ambas as partes tinham uma força similar, e a partida estava parada mesmo sem ninguém conseguir a vantagem nos primeiros 40 minutos. No entanto, a armadura de prata no corpo do Espada Perversa Blindada de Prata de repente brilhou aos 41 minutos. Traços de luz prateada apareceram em seu corpo em um padrão estranho, e as luzes causaram dor para o público que estava olhando diretamente para eles. Depois de uma fração de segundo, as luzes prateadas desapareceram e Sek caiu da plataforma. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Como um idiota, Espada Perversa Blindada de Prata colocou as mãos em volta da cintura e riu arrogantemente. O Answord e o Rei de Chambord não podem me derrotar. Ele afirmou. Quem pode me dizer como aquele bastardo arrogante ganhou essa? O que eram aquelas luzes prateadas? Dedo Destrutivo perdeu logo após as luzes prateadas brilharem. As pessoas na plateia começaram a murmurar entre si. Depois que o juiz anunciou os resultados formais, alguns oficiais de execução de Chambord correram para a plataforma. Eles olharam para a Espada Perversa Blindada de Prata, que ainda estava rindo como um idiota, com raiva quando levaram Sek de volta ao acampamento de Chambord. Esta foi uma batalha que todos sabiam quem seria o vencedor. No entanto, muitas pessoas ainda estavam preocupadas com isso. Filho do Vento Fernando Torres, que tinha muitas fãs do sexo feminino, estava enfrentando o adversário mais poderoso, o Answord. A batalha não foi muito diferente das especulações das pessoas. Torres não teve chance de vencer ao enfrentar o Answord, que era conhecido por usar apenas um ataque. Um traço de energia da espada saiu da espada enferrujada de Answord. Transformou mais de uma dúzia de flechas voadoras em partículas de pó de ferro, e transformou o item mágico o Arco da Águia na mão de Torres em duas metades. Se o jovem loiro não estivesse usando o conjunto Santo Estelar, seu corpo também seria cortado pela metade.
Seu nome era OneSword e, portanto, ele não vai atacar novamente. Foi por causa dessa estranha regra do OneSword que permitiu que Torres sobrevivesse. Caso contrário, Torres, que já estava gravemente ferido, seria facilmente morto se o OneSword atacasse novamente. No entanto, o que aconteceu foi um pouco diferente do que todos imaginavam. O OneSword foi um pouco diferente do habitual, ele tinha uma forte intenção assassina quando atacou pela primeira vez, e era muito diferente do temperamento frio que ele tinha em partidas anteriores. Era óbvio que ele tentou matar Torres, e ele não esperava que Torres tivesse uma armadura tão mágica que fosse capaz de anular sua incomparável energia de espada. Depois que ele deu o primeiro golpe, ele até mesmo hesitou um pouco, já que ele realmente queria atacar novamente. No final, ele se segurou e permitiu que o filho do vento Torres vivesse. Parece que o OneSword está se tornando hostil em relação a nós, Shambod. Oleg, que se recuperou de seus ferimentos, viu tudo o que aconteceu na plataforma. Ele rapidamente ordenou que os oficiais de execução levassem Torres de volta ao acampamento de Shambod enquanto ele discutia a situação com Inzaghi e Robin, que estavam ao seu lado. Não importa. Ele não é páreo para o meu mestre. Inzaghi afirmou firmemente enquanto observava o OneSword se afastar. Uma partida mais empolgante estava ocorrendo no estágio no ponto 2 de teste da espada. A deusa no ponto 1 entre todos os reinos afiliados, Princesa Cindy estava enfrentando o mais cruel e sangrento concorrente Lâminas Duplas Sangrentas. A deusa no ponto 1 entre todos os reinos afiliados, Princesa Cindy era amada por todos. Ela era conhecida como a Princesa Mágica Linda e Valente. Por outro lado, Lâminas Duplas Sangrentas era um misterioso guerreiro que adorava transformar seus oponentes em esqueletos. Ninguém nunca sobreviveu às suas lâminas. Todos queriam saber se o cruel e malvado guerreiro receberia sua punição ou se a bela princesa mágica seria transformada em esqueleto no final da partida. Este jogo foi o mais esperado, pois ninguém sabia exatamente o quão poderoso eles eram. Embora Matt Razi, o poeta viajante no ponto 1 de Zenith, afirmou que a princesa mágica Cindy poderia rivalizar contra o rei de Shambod e o OneSword, esta bela princesa não demonstrou qualquer força que poderia apoiar esse comentário ainda nesta batalha. Lâminas duplas sangrentas estava usando duas lâminas de formato estranho. As lâminas junto com seu corpo estavam se movendo tão rápido que o público não sabia onde elas estavam. Tudo o que o público pôde ver foi uma sombra negra e vaga. Quando o guerreiro sangrento atacou a bela figura no centro da plataforma, a princesa Cindy ficou parada. Ela abriu a boca e cantou uma série de sons misteriosos. Imediatamente, uma esfera mágica de gelo prateada a envolveu e a protegeu do dano. Como se ela tivesse adormecido, a princesa Cindy fechou os olhos. No entanto, ela ainda estava segurando a enorme varinha usando a mão esquerda. Na plataforma, o vento criado pelas lâminas do guerreiro sangrento agitou o cabelo da princesa Cindy e seu manto de mago solto através da esfera mágica. Enquanto o vento soprava para ela, seu manto estava pressionado contra a frente de seu corpo. Seu peito, barriga, pernas foram todos perfeitamente traçados. Sob a luz do feitiço, ela parecia ainda mais bonita e inigualável. A batalha se transformou em uma competição por resistência. As lâminas estranhas de lâminas duplas sangrentas criaram um tornado de lâminas e continuaram a atacar a princesa Cindy. No entanto, a esfera mágica do gelo a protegeu fortemente. Embora rachaduras aparecessem na esfera de vez em quando, elas eram seladas quando a princesa Cindy derramava energia mágica nela. O pai de lâminas que haviam torturado tantos guerreiros e a esfera de gelo fizeram uma série de ruídos de colisão de metal e criaram algumas faíscas. Parecia que essa esfera de gelo era realmente feita de metal. A situação permaneceu a mesma após uma hora. Dezenas de milhares de pessoas na plateia não estavam ficando impacientes. Em vez disso, todos estavam nervosos e observavam a batalha de perto. Todos sabiam que quanto mais calmo parecesse, mais perigoso era. Qualquer um que cometesse um pequeno erro seria imediatamente punido se não fosse morto. As pessoas na multidão suspiravam de vez em quando.
A batalha não dependia mais de quantos trunfos cada parte tinha, dependia da resistência e resistência das partes. Com o passar do tempo, todas as outras partidas do dia terminaram. Todos na área do acampamento vieram aqui para testemunhar esta batalha. Pessoas como Fei, Canote e Espada Perversa Blindada de Prata apareceram e assistiram em silêncio na plateia. Na fase final da competição, qualquer um que vencesse sua partida era um mestre guerreiro de primeira linha. Eles tinham que se observar cuidadosamente e tentar encontrar pontos fracos que pudessem explorar. Eles tiveram que se concentrar especialmente na princesa Cindy, que recebeu elogios de Met Razi. Todos sabiam que os mestres que estariam na lista dos 7 melhores não chegavam lá por causa da sorte, exceto por um. Esse príncipe chamado Andriy Shevchenko, do reino afiliado de nível 2, teve a sorte de não ter um adversário nesta rodada também. Se o regulamento em torno da competição não fosse apertado, as pessoas pensariam que ele estava trapaceando. Com 40.000 a 50.000 pessoas assistindo, a partida continuou por 4 horas, ninguém esperava que isso acontecesse. Fei partiu quando 2 horas se passaram. Ele já sabia o resultado dessa batalha especial. Lâminas duplas sangrentas, que estava em preto, estava ficando sem resistência. Fei viu suas pernas tremerem. Aos poucos, a sombra negra que não podia ser vista começou a diminuir. Alguns mestres guerreiros começaram a ser capazes de ver onde ele estava, e suas lâminas se moviam mais devagar também. Embora os guerreiros normais e a maior parte do público não percebessem isso, a princesa Cindy, que era uma mestra de primeira linha, certamente usaria essa oportunidade para mudar as coisas. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 317. Esqueleto. Por Bankai. 200. Assim como Fei previu, Lâmina Dupla Sangrenta não conseguiu mais manter seus terríveis ataques depois de mais uma hora. Ele foi forçado a parar por uma fração de segundo. Neste momento, a princesa mágica, que manteve os olhos fechados por um longo tempo, se moveu. Depois de meditar por tanto tempo, ela lançou o poderoso feitiço Tempestade de Lâmina de Gelo. Instantaneamente, a esfera mágica de gelo ao redor de seu corpo bonito se quebrou e se transformou em vários pedaços de lâminas de gelo. Estas lâminas de gelo cobriram instantaneamente o Lâmina Dupla Sangrenta. A volta completa da defesa ao ataque foi mágica, e a tempestade de gelo criada pela princesa Cindy ficou linda. A defesa do Lâmina Dupla Sangrenta não chegou nem perto do seu nível de ataque. Sob o ataque do feitiço mágico que a princesa mágica preparou por um longo tempo, ele não durou nem 10 segundos. Sua defesa quebrou, e numerosas lâminas afiadas de gelo ressoaram quando penetraram em seu corpo. Uma nuvem de névoa de sangue apareceu na plataforma, e ruídos e estalos de ossos também soaram. Depois de um tempo, todas as lâminas de gelo voadoras desapareceram como se evaporassem no ar. As duas lâminas de formas estranhas fizeram um barulho quando aterrissaram no chão. Além das duas lâminas, a única coisa que o público podia ver era um perfeito esqueleto branco. Lâmina Dupla Sangrenta foi fatiado e picado pelas lâminas de gelo, e toda a sua carne foi removida de seus ossos. Depois que tudo foi feito, o esqueleto era a única coisa que restava. Era como ele gostava de matar seus oponentes. Ninguém esperava que o guerreiro sangrento morresse sob o mesmo método tortuoso que ele usava. Poderia ser esse o castigo dos deuses por ser tão cruel. Além disso, ninguém esperava que a calma e graciosa princesa mágica Cindy pudesse ter esse lado frio e cruel. Todos sabiam que a princesa mágica escolheu deliberadamente esse método para torturar seu oponente. Era óbvio que esta linda princesa estava muito zangada com o Lâmina Dupla Sangrenta por seus impiedosos assassinatos cruéis. Depois que o juiz anunciou os resultados formais, um enorme par de asas feitas de elementos mágicos de vento apareceu por trás dessa princesa mágica. Como uma verdadeira deusa, as asas tremularam quando ela desapareceu do palco. Depois que ela se foi, todos na multidão acordaram do choque. Muitas pessoas começaram a chorar, aplaudir, cantar o nome da princesa Cindy,
Muitos entes queridos de pessoas morreram nas mãos do Lâmina Dupla Sangrenta, e muitas pessoas o odiavam. Pessoas que estavam na lista dos top 7, como o Cajado do Trovão e do Vento, Espada Perversa Blindada de Prata, e o Príncipe Sortudo Shevchenko deixaram a multidão com seriedade escrita em todos os rostos. A princesa Cindy de fato lhes trouxe muita pressão. Quando a multidão começou a se dispersar, algumas pessoas esfregaram os olhos para se certificar de que não estavam alucinando. Eles viram uma figura que parecia o Onslaught, a mesma solidão, mesmo orgulho. Será que o calmo e o invencível Onslaught também sentiu alguma pressão de seus concorrentes? Ele nunca havia prestado atenção em nenhum de seus potenciais oponentes antes. Depois de retornar ao acampamento de Chambord, Fei se transformou em um médico profissional e começou a tratar os chambordianos que se machucaram durante a competição. Drogba foi completamente nocauteado por o Cajado do Trovão e do Vento Canot. Embora ele tivesse a proteção de seu conjunto Santo Estelar, ele não era poderoso o suficiente para utilizar todas as funcionalidades dele. Seus órgãos internos saíram de seus lugares devido à enorme força de impacto, e seus ossos e músculos estavam sendo danificados pela energia de vento e do trovão de Canot que continha no golpe de vento e trovão. Fei usou a poção de saúde e para curar as lesões corporais e a aura de seu personagem paladino para se livrar da energia do vento e do trovão. Em termos do deslocamento dos órgãos internos de Drogba, ele tinha que reservar um tempo para deixar seu corpo se recuperar lentamente por conta própria. A lesão de Sek era muito especial. Não havia feridas claras em seu corpo, parecia que ele estava envenenado ou estava dormindo profundamente. Ele estava em um nível profundo de inconsciência que ninguém poderia acordá-lo. Depois que Fei fez muitos testes, ele não conseguiu fazer novas descobertas. Foi uma sorte que todos os órgãos corporais de Sek estivessem funcionando corretamente e não houvesse perigos imediatos. Fei tinha que ir devagar. Fernando Torres foi quem mais se feriu. O ataque do Onslaught cortou sua arma ao meio. Se não fosse pelo conjunto Santo Estelar, ele teria morrido na plataforma. No entanto, os ferimentos causados pela energia da espada poderiam ser facilmente curados pela aura de paladino de Fei. Depois que Fei se livrou da energia da espada dentro do corpo de Torres e deu a Torres uma garrafa de poção de saúde para beber, o jovem guarda de Fei foi capaz de andar por aí. Torres seria capaz de se recuperar completamente com algum descanso leve. Depois que ele terminou de tratar Torres, a expressão de Fei ficou muito sombria. Ele poderia dizer que o Onslaught queria matar Torres no local apenas examinando os ferimentos de Torres. No entanto, Fei não entendeu por que o Onslaught faria isso. Não havia ressentimentos entre Chambord e o Onslaught, então por que o Onslaught foi tão cruel? Será que o Onslaught era na verdade uma pessoa mal-humorada que não consegue nem mesmo ser comparada ao rei de Chambord? Fei percebeu que ele sabia muito pouco sobre o Onslaught. Os resultados dos jogos de hoje não foram bons para Chambord. Dos guerreiros de Chambord que fizeram parte da lista dos 13 melhores, a maioria deles perdeu. Exceto por Fei e Helena, todos os outros guerreiros de Chambord perderam na plataforma. Embora tenha sido um revés para Chambord, a Fei não ficou muito desapontado. Isso estava, de fato, dentro de suas expectativas. Exceto por Helena, que continuou a subir de nível e a cultivar com a mesma velocidade que ele, os outros mestres guerreiros de Chambord foram todos impulsionados pela poção Hulk. Embora seu talento para o cultivo tenha melhorado, eles só tinham tempo limitado para praticar e treinar. Em menos de meio ano, eles fizeram algum progresso real. Mas comparado com os mestres guerreiros que eram naturalmente talentosos e tinham anos de treinamento, eles eram todos muito fracos. Para Chambord, que era um reino afiliado de nível 6 frágil e fraco para chegar até aqui na competição, já era uma grande conquista. Já bastava chocar todo o império com um resultado como esse. Os guerreiros de Chambord fizeram suas partes, e isso não afetará muito a situação deles fora da competição. Para ser honesto, Fei estava esperando que eles perdessem e saíssem da competição neste momento.
As batalhas entre os 7 mestres do topo ficariam mais ferozes e perigosas. Mestres como o Answord, espada perversa blindada de prata, e a princesa Cindy eram muito poderosos. Guerreiros como Drogba não poderiam vencer, e ser eliminado aqui só ajudaria Chambord a reduzir suas baixas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 318. Visita noturna do Filho Favorito de Deus. A luz dourada do sol logo desapareceu no horizonte, e as ondas douradas no rio também perderam a cor quando o sol se pôs. Antes do meio da noite, Fei entrou nas tendas de seus homens e checou-os. Depois de mais de meio dia de descanso, Drogba e Torres recuperaram-se quase completamente. Afinal, Fei usou tanto poção de saúde, quanto sua aura para tratá-los. Fei não usou poção de saúde, e sua aura dessa vez, em vez disso, ele permitiu que seus corpos se auto-recuperassem dos últimos ferimentos. No entanto, Sek ainda estava na condição estranha. Ele estava respirando normalmente e seu coração estava bombeando normalmente também. Fei ainda não conseguiu acordá-lo ou fazer novas descobertas. Parece que eu preciso de alguns médicos mais experientes para vir e verificar isso. Ou, eu posso esperar até que esta competição termine e encontre eu mesmo a espada perversa blindada de prata para descobrir o que está acontecendo. Fei disse a outros para cuidar de Sek, e então deixou Pierce e Drogba assumirem temporariamente o controle militar do acampamento de Chambord. Quando estava no meio da noite, Fei mudou para o modo assassino. Depois que ele inspecionou o acampamento em segredo, ele desapareceu nas montanhas Moro. Em menos de 10 minutos, ele apareceu no campo de batalha enorme que estava na camada externa das montanhas Moro. Muitos dias haviam se passado, mas todos os conjuntos mágicos ainda protegiam firmemente esse campo de batalha, enquanto a poderosa energia mágica fluía para dentro deles. Parecia que eles estavam tentando prender esse campo de batalha lá dentro. Embora ele soubesse que o homem misterioso não viria mais e as matrizes mágicas não o ajudariam em termos de treinar o poder espiritual, ele ainda queria vir aqui e vê-lo novamente habitualmente. Além disso, havia outro motivo importante: ele estava aqui para apagar todos os vestígios dele. Por alguma razão, ele sentiu que esta era a única maneira de apagar algum tipo de perigo em um estágio inicial. Após uma hora, Fei finalmente apagou todos os seus próprios rastros com cuidado. As únicas coisas que poderiam ser encontradas no campo de batalha eram os selos espaciais espirituais do punho e as auras daquele homem misterioso e daquele misterioso assassino. De pé em uma colina que estava fora do campo de batalha, Fei olhou através das montanhas enquanto o vento agitava seu cabelo. Fei pensou naquele homem misterioso e semelhante a um pai. Ele sabia que ele não viria mais. Depois que ele deu outra olhada no campo de batalha, ele saiu correndo das montanhas e voltou para o acampamento de Chambord. Talvez ele nunca mais voltasse aqui. Sua Majestade, você finalmente está de volta. Oleg, que estava patrulhando com os soldados de Chambord, correu para Fei depois que o viu. Este gordo parecia muito ansioso, e obviamente havia algum assunto urgente que surgiu. Quem veio? Fei viu uma delicada carruagem mágica que emitia uma luz prateada estacionada dentro do acampamento de Chambord. Havia cerca de 60 cavaleiros em armaduras de prata e capas negras em volta da carruagem. Uma cruz vermelha podia ser vista claramente em suas placas peitorais. Fei estava confuso. Eles são da igreja. Sim, Sua Majestade. Grandes personagens. Filho favorito de Deus e Sr. Kaká, bem como o acompanhante sacerdote de robe vermelho Balesi. Eles estão esperando por você há algum tempo. Oleg estava obviamente com medo das pessoas da Santa Igreja. Depois que ele viu o retorno do rei, ele rapidamente correu e sussurrou no ouvido de Fei. Pouco depois de Fei deixar o acampamento, o Sr. Kaká, o padre Balesi e outro padre acompanhante de São Petersburgo vieram. Eles disseram que estavam aqui para ver o rei de Chambord. Como Fei não estava aqui, eles estavam esperando em uma barraca por mais de uma hora. Fei assentiu e não mostrou nenhuma expressão estranha.
Embora ele calmamente tenha pedido a Oleg que relatasse sua chegada, ele ficou muito chocado. Por alguma razão, o filho favorito de Deus, o Sr. Kaká sempre se interessou por ele. Ele enviou convites a Fei quando ele lutou com os 4 cavaleiros executivos, e ele convidou Fei novamente quando o sacerdote Balesi foi para a sede da Bland Edge. Se alguém fosse tratado assim pela Santa Igreja, eles teriam aceitado o convite e ido o mais rápido que podiam. No entanto, Fei tentou o seu melhor para evitá-lo. Ele ainda não tinha feito uma visita ao filho favorito de Deus, o Sr. Kaká, que era da Montanha Sagrada e estava passando por São Petersburgo. Havia várias razões pelas quais Fei não queria ir. Primeiro de tudo, Fei foi influenciado por sua experiência de vida anterior, e ele não acreditava em deuses. Em segundo lugar, o padre Zolá e seus capangas, que residiam em Chambord, eram arrogantes e autoritários. Eles deixaram uma impressão ruim na mente de Fei. Como resultado, Fei não gostava dessa enorme casa de poder, a Igreja Sagrada. Terceiro de tudo, Fei tinha o poder de necromancer do Diablo Old, e ele usou isso antes, quando ele estava defendendo Chambord na primeira batalha que ele entrou. Embora o poder de um personagem não vaze quando Fei estivesse usando outro personagem, Fei queria ficar longe da Santa Igreja por precaução. Nos últimos meses, Fei já sabia mais sobre a Santa Igreja em comparação com antes. A Santa Igreja odiava o poder dos mortos-vivos mágicos. Eles odiavam tanto que parecia que a magia dos mortos-vivos tinha arruinado suas famílias. Assim que vestígios de magia dos mortos-vivos eram encontrados, a Santa Igreja implementaria uma cruel política de ferro e sangue, onde eles prefeririam matar 1000 pessoas inocentes do que deixar um morto-vivo escapar. No continente Azeroth, as pessoas foram afogadas em rios, queimadas em cruzes ou penduradas em árvores a qualquer momento por estarem relacionadas com magia dos mortos-vivos. Sem exageros, se alguém dissesse que Chambord estava ligado a um mago morto-vivo, a maioria da realeza de Chambord seria morta, e isso se a cidade não for completamente eliminada. A mesma coisa aconteceria se a pessoa que relatou fosse um mendigo na esquina da rua. Afinal, a política ferro e sangue da Santa Igreja seria 100% mantida. Fei realmente queria evitar esse filho favorito de Deus, o Sr. Kaká, mas aquele homem procurou por ele de forma proativa. Droga! Todos os inimigos devem se conhecer. Fei pensou. Os cavaleiros que guardavam a carruagem mágica olhavam para Fei com hostilidade e zombaria enquanto Fei caminhava em direção à tenda onde Chambord hospedava seus convidados. Aos olhos desses cavaleiros, Fei era um pecador por nem sequer aparecer nos convites do Sr. Kaká. E quando o honorável Sr. Kaká veio até este pequeno acampamento, esse pequeno rei até se atreveu a mantê-lo esperando. Haha, Rei Alexandre! Foi difícil, mas finalmente nos conhecemos. Assim que Fei entrou na tenda, o riso alto do sacerdote Balesi soou. Fei olhou para cima e viu o padre de primeira linha que ele encontrou antes de se levantar de seu assento e caminhar em direção a ele. O padre tinha um sorriso caloroso no rosto e cumprimentava Fei educadamente. O mais velho ainda usava o robe velho que estava cheio de manchas brancas e pretas, bem como um par de sapatos feitos de cascas e gramíneas. Seus cabelos brancos e barba branca emitiam uma aura temporal. Embora ele parecesse sábio, ainda havia uma leve sensação altiva nele. No entanto, essa arrogância estava bem escondida e era difícil descobrir. Sacerdote Balesi era uma pessoa poderosa que Fei conheceu na caverna subterrânea dentro da sede da Bland Edge. Ele também era um sacerdote de primeira linha da Igreja Santa. Esse ancião não atrairia a atenção de ninguém, não importava onde ele estivesse. No entanto, a atenção de Fei foi agarrada por um homem que estava sentado ao lado de Balesi. O jovem estava sentado em um assento mais honrado e sorria enquanto se levantava. Este jovem tinha 20 e poucos anos. Seu cabelo castanho estava tremulando um pouco, e seus traços faciais mostravam perfeitamente o que significava ser bonito. Com os olhos claros cheios de seriedade e sinceridade, as pessoas automaticamente gostavam dele. Seu corpo era magro, mas ele não parecia fraco. Seu peito largo e braços fortes demonstraram seu físico perfeito.
Ele estava vestindo um manto de igreja padrão preto e branco, era limpo e simples. No entanto, as tiras de ouro ao redor do pulso de seu manto adicionaram uma aura nobre a ele. No geral, ele era tão brilhante que parecia que ele era o filho dos deuses que ficou para trás neste mundo. Sem uma introdução, Fei sabia que esse homem devia ser o filho favorito de Deus, o Sr. Kaká, que era da montanha sagrada apenas olhando para ele. Depois de ver o quão perfeito este Sr. Kaká era, Fei, que estava muito orgulhoso de si mesmo, até se sentiu um pouco ciumento. Este era um homem perfeito. Por alguma razão, Fei de repente pensou em Domingues quando viu o Sr. Kaká. Tanto Domingues como Kaká eram tão bonitos que era chocante. Um simples olhar deles faria muitas garotas e mulheres gritarem e desmaiarem. No entanto, eles eram um pouco diferentes. O segundo príncipe era mais descontraído e mais frio. Por outro lado, Kaká era mais brilhante e otimista. Um deles era como a lua e o outro como o sol, todos eles eram especiais em seus próprios caminhos. Em seus mundos, todas as outras pessoas eram como as estrelas. Não importa quão brilhantes as estrelas tentassem brilhar, elas nunca poderiam ser comparadas a estas duas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 319. A atmosfera tensa. Rei Alexander, finalmente nos encontramos. A voz magnética de Kaká soou. Misturado com sua aparência bonita, ele estava mostrando um charme muito especial. Sua Alteza, é uma honra finalmente conhecê-lo. Fei rapidamente se aproximou e começou a conversar com este belo Kaká. Com um sorriso sincero no rosto, Fei pediu desculpas por não poder visitar Kaká mais cedo. Em suas palavras, ele estava muito ocupado com os deveres administrativos. Enquanto ele mesmo explicava, ele tentou inspecionar o quão poderoso este Kaká era. No entanto, Fei não conseguiu detectar nada. Parecia que esse jovem era como um civil comum, mas Fei sabia que era porque esse filho favorito de Deus era poderoso demais para ele enxergar. Embora a identidade de Kaká fosse realmente nobre, ele tratava as pessoas com justiça e gentileza. Parecia que ele não se importava com os declínios anteriores de Fei em seus convites. Depois que todos se sentaram de acordo, Kaká sorriu e disse: Eu sempre ouvi dizer que o rei de Xamboda é heróico e generoso. Você estabeleceu a estrutura dos 3 setores e 6 departamentos, bem como a lei das 12 placas de pedra. Você conseguiu transformar uma Xambod fraca e moribunda em um reino afiliado de nível próspero, é um trabalho milagroso. Além disso, você mostrou sua força incomparável nesta competição e ganhou muitos fãs. Eu sempre quis conhecê-lo pessoalmente, e foi por isso que tentei convidá-lo várias vezes. No entanto, esqueci que Sua Majestade esteve ocupada coordenando todas as partidas. Foi minha culpa, e peço desculpas por causar problemas para você. Não importa se ele quis dizer isso ou não, o que Kaká disse fez se sentir muito confortável. Pelo que Kaká havia dito, parecia que o filho favorito de Deus havia feito sua pesquisa. Ele sabia exatamente o que aconteceu em Chambord com detalhes. Logo, Kaká continuou com um sorriso: Amanhã é um dia muito importante na competição, e eu não deveria estar aqui incomodando você. No entanto, estou saindo de São Petersburgo esta noite, e realmente quero conversar com você antes de sair. É por isso que vim aqui a esta hora do dia e espero que você não fique com raiva de mim. Você está sendo muito humilde, Alteza. É uma honra ter você aqui. A imagem de Kaká estava ficando melhor e melhor na mente de Fei. Nos rumores que Fei ouviu de outros nobres em São Petersburgo, Kaká, que era da Montanha Sagrada, era muito misterioso e nunca se mostrava em público. Nas últimas 2 semanas, apenas o imperador Yassin e o bispo da Santa Igreja que observavam a região de Zenit encontraram-no. Todas as outras pessoas nem sequer tiveram a chance de vê-lo de longe, muito menos de conhecê-lo. Por que essa pessoa é tão humilde e educada na minha frente? Fei pensou.
Embora Fei tivesse muitas perguntas, sua impressão sobre esse filho favorito de Deus foi muito boa. Kaká era muito humilde e gentil como um jade quentinho. Os cavaleiros são como as jades, Fei se lembrou e disse que descrevia perfeitamente Kaká. Por um momento, Fei e Kaká estavam tendo uma ótima conversa. Todas as outras pessoas, incluindo o sacerdote Balezi, estavam ouvindo e não interromperam. Surpreendentemente, Fei descobriu que os pensamentos e crenças de Kaká eram muito semelhantes aos dele. Ele sentiu como se tivesse encontrado o confidente perfeito. Desde que Fei chegou a este continente de Azeroth, ele foi forçado a mudar e se adaptar à visão e moral mundanas deste mundo. No entanto, uma vez que as tradições aqui eram muito diferentes das tradições de sua vida anterior, Fei não podia realmente falar sobre as crenças e ideologias que tinha com as pessoas no continente Azeroth ou com as pessoas no Diablo World. Mas hoje, muito do que Kaká falou refletia crenças que eram muito semelhantes às de Fei. Mais perto do final de sua conversa, eles estavam se divertindo tanto que a excitação aparecia em seus rostos. Fei ficou tão emocionado que acenou com as mãos, moveu uma pesada mesa de pedra e a posicionou na frente dele e de Kaká. Como dois grandes amigos, eles começaram a beber e conversar ainda mais. Porque o tempo voou quando eles estavam se divertindo, eles já beberam 4 grandes garrafas de vinho de alta qualidade que a princesa mais velha deu a Fei de presente. Esta cena demonstrou puramente o que significava: beber milhares de xícaras de vinho é muito pouco quando você tem um verdadeiro confidente. Velho ditado chinês. Os guerreiros de Chambod se entreolharam, surpresos. Eles nunca tinham visto o rei agir assim antes. Foi a primeira vez que o rei estava se divertindo muito conversando com um estranho. O sacerdote Balezi, assim como outros padres e cavaleiros, também ficaram surpresos. Se eles não o vissem com seus próprios olhos, eles não acreditariam que o humilde, gentil e arrogante Sr. Kaká mostraria esse lado dele para alguém que ele acabou de conhecer, especialmente quando a identidade dessa pessoa era apenas um pequeno rei de um reino afiliado, claro. Entre as pessoas da Santa Igreja, Balezi sabia um pouco sobre a outra identidade de Fei. Ouvi dizer que você também dominou o poder sagrado da Santa Igreja. Isso é verdade. Kaká perguntou a Fei essa pergunta perto do fim. Era difícil dizer se Kaká fazia essa pergunta intencionalmente ou não. Eu tenho alguma compreensão sobre isso, disse Fei quando ele mudou para o modo paladino. A aura de ouro fluía ao seu redor e ele parecia gentil, generoso, nobre e gentil. Essa energia era exatamente a mesma que o poder sagrado que as pessoas da Santa Igreja tentavam cultivar. No entanto, parecia que o poder de Fei era mais puro, e todo o espaço dentro da tenda ficou mais brilhante e mais alegre. A Santa Igreja não proibia as pessoas de praticar o poder sagrado, em vez disso, eles realmente encorajaram as pessoas e as chamaram de súditos dos deuses. Portanto, Fei não escondeu seu poder paladino. Além disso, Fei havia usado as habilidades de paladino antes e muitas pessoas testemunharam isso, seria difícil para ele esconder isso. Deus! Eu não esperava que você tivesse uma compreensão tão avançada do poder sagrado. A reação de Kaká foi muito real. Como se ele tivesse confirmado alguma coisa, seus olhos se iluminaram quando ele bateu palmas e riu. Eu estava planejando convidá-lo para se juntar à Santa Igreja, mas parece que eu estava planejando um trabalho desnecessário. Haha! Não há necessidade. Fei sorriu e não disse nada. O rei sabia o que Kaká queria dizer. A cor do seu poder sagrado deve ter equivocado este filho favorito de Deus. Assim como o padre Zola em Chambord, Kaká achou que Fei também era um filho favorito de Deus. Depois desses dias de aprendizado, Fei entendeu quão importante era a cor do poder sagrado para a Santa Igreja. Nunca houve um filho favorito de Deus e livre antes. Antes de nascerem o filho favorito de Deus, o aparato divino na montanha sagrada os detectaria, e as forças da Santa Igreja tentariam encontrá-los e recrutá-los para a Igreja para o desenvolvimento futuro. A identidade de o filho favorito de Deus era realmente nobre.
Era dito que eles eram os representantes dos deuses, e todos eles tiveram a chance de se tornar o líder supremo da Santa Igreja, o Papa. Esses filhos favoritos de Deus tinham uma característica especial e óbvia: seu poder sagrado seria ouro em comparação com a cor prateada dos outros. Fei foi o primeiro filho favorito de Deus livre na história de Azeroth. A menos que ele conhecesse o Papa que sabia exatamente quantos filhos favorito de Deus havia e os nomes deles, Fei seria capaz de enganar todo mundo com seu poder sagrado de ouro. Era óbvio. Até mesmo Kaká, que era um filho favorito de Deus, acreditava na outra identidade de Fei. Ao lado de Kaká, que sorria alegremente, o sacerdote Balezi apertou os olhos. Como se estivesse conhecendo o rei pela segunda vez, observou-o cuidadosamente. Ele nem tentou esconder sua inspeção grosseira. O que deixou Fei curioso foi a intenção assassina bem escondida, e a hostilidade podiam ser percebidas nos olhos de Balezi, que estavam calmos há um momento atrás. Se Fei não voltasse para o modo bárbaro, que era extremamente sensível à hostilidade, ele seria feito de tolo por esse ancião e não seria capaz de detectá-lo. Atrás de Balezi, os poucos cavaleiros armados ficaram chocados com o que viram. Suas expressões mudaram mais quando um senso de respeito e hostilidade apareceu em seus rostos. No entanto, a hostilidade neles era mais óbvia, e até pessoas como Drogba, Percy e Robin sentiam isso. A atmosfera na tenda ficou tensa quando as pessoas de ambas as partes ficaram um pouco nervosas. Como se o vento frio do norte atravessasse a cortina, a temperatura dentro da tenda caiu muito, era arrepiante. As únicas duas pessoas que não pareciam afetadas por tudo isso eram Fei e Kaká. Como se nada tivesse acontecido, eles se entreolharam e sorriram enquanto bebiam o vinho. Neste momento, uma fragrância apareceu quando uma série de passos soou fora da tenda. Depois que a porta da cortina foi aberta, uma pessoa entrou e iluminou a tenda. Era a futura rainha, Ângela. Kaká sentiu o mundo se iluminar e sentiu a primavera, apesar de ainda ser inverno. Como um nobre filho favorito de Deus, Kaká, que havia deixado a montanha sagrada e estava viajando pelo continente por 5 anos, foi convidado para todos os tipos de festas e bailes como convidado honrado. Ele estivera em numerosos jantares da classe alta e conhecera várias mulheres bonitas. No entanto, nenhum delas o comoveu tanto quanto essa garota na frente dele. Essa garota de vestido branco era especial. Seus longos cabelos pretos estavam amarrados atrás da cabeça e ela usava uma braçadeira dourada em forma de serpente. Ela era clara e fresca como a água da nascente dentro de um vale natural. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 320. A alma mais pura. Os cavaleiros dentro da tenda eram todos leais aos deuses. Todos haviam jurado dar tudo aos deuses e suas forças de vontade eram todas fortes e firmes. Apesar de tudo isso, eles tiveram que afastar os olhos depois de olhar para Ângela por alguns segundos. Eles estavam com medo de que sua lealdade para com os deuses desmoronasse se eles olhassem para a garota por muito tempo. No entanto, Balezi, com o cabelo branco e barba branca, agiu de forma surpreendente. Desde que Ângela entrou, este sacerdote que estava na casa dos 50 fitara-a diretamente. Diferente dos cavalheiros que rapidamente desviaram o olhar de Balezi estava cheio de invasão. Como se seus olhos fossem dois punhais, parecia que eles cortavam Ângela e inspecionavam sua alma. Ouvi dizer que você está se divertindo muito conversando com o Sr. Kaká, Sua Alteza, e vocês já terminaram 5 grandes garrafas de vinho. Por isso, pedi às empregadas que preparassem mais algumas garrafas de vinho e também pedi ao chefe que preparasse alguns pratos delicados. Ângela sorriu para Fei, explicando. Depois disso, ela sorriu para todos os outros e disse às 4 empregadas atrás dela para trazer os itens preparados. Logo, mais de uma dúzia de pratos de comida delicada foram colocados na mesa na frente de todos. Na verdade, havia mais alguns pratos nas caixas de comida nas mãos das empregadas. Essas caixas de comida eram produtos criados por Fei quando ele estava relaxando com Ângela.
Havia conjuntos mágicos simples e básicos gravados no interior das caixas, e eles podiam manter a temperatura dentro da caixa constante para que a comida dentro das caixas fosse mantida fria ou quente. Essas caixas eram muito melhores que as geladeiras e lancheiras da vida anterior de Fei. Os pratos nas caixas eram também criados pela Fei. Eles eram pratos como Kung Pao Chicken e Double Cooked Pork. Eles foram todos feitos com ingredientes que foram encontrados no continente Azeroth. Embora eles possam não ser tão deliciosos como alguns dos melhores alimentos deste mundo e eles não eram exatamente como os pratos da Terra, eles pareciam especiais, e eles foram criados por Fei e Angela. Esses pratos representavam alguns dos momentos doces que Fei e Angela tinham. Depois que Angela ouviu que Fei bebeu muito vinho e estava se divertindo muito com os convidados, ela e Emma cozinharam esses pratos e os trouxeram para cá. Na mente de Angela, como essas pessoas eram hóspedes de Fei, elas deveriam ser bem tratadas. Enquanto Angela estava largando os pratos, os olhos do sacerdote Balesi ainda estavam fixos nela. Seus olhos estavam embaçados desde que ele era velho, mas neste momento, eles estavam mais brilhantes do que nunca. Duas vagas luzes prateadas saíram de seus olhos enquanto observava cuidadosamente Angela ao redor. Esse tipo de expressão só apareceria em jogadores de pôquer viciados que tinham uma ótima mão, mercadores gananciosos que descobriram uma mina de ouro e um homem sedento que viu uma beleza inigualável. Ban! Tanto Pierce quanto Drogba bateram na mesa e se levantaram. Eles zombaram enquanto olhavam para o sacerdote Balesi com raiva. Suas mãos já estavam em suas armas. Se este Balesi não fosse uma figura importante na Santa Igreja, estes dois já teriam retirado suas espadas e atacado Balesi. O fato de Balesi estar olhando para a futura rainha de Chambord de forma tão ofensiva já desencadeou esses guerreiros de Chambord. Fei também zombou quando ele olhou para Balesi. Ele sabia que esse sacerdote de primeira linha da Santa Igreja não estava pensando em obscenidade. No entanto, o desejo em seus olhos era 100 vezes mais aterrorizante do que a ganância. Como se ele descobrisse um tesouro precioso, ele estava olhando para Angela de uma forma que parecia que Angela não era mais um humano, mas um item para ele. Fei instantaneamente perdeu todo o respeito que ele tinha por esse ancião. Ele zombou novamente e se virou enquanto olhava para Kaká que estava sentado na frente dele. Kaká obviamente não esperava isso também. Ele franziu a testa e tossiu. Professor, ele lembrou Balesi com uma voz calma. Kaká ficou quieto e gentil com seu tom de voz, mas parecia que suas palavras carregavam uma magia indescritível. Como a erupção de um vulcão, foi capaz de acordar pessoas que tinham adormecido durante vários anos. Fei ficou um pouco chocada. Kaká definitivamente usou uma técnica especial. Este filho favorito de Deus não era tão simples quanto ele parecia. Sua Alteza! Oh, minhas desculpas! O corpo de Balesi estremeceu um pouco quando ele afastou os olhos de Angela. Este ancião de cabelos brancos olhou para Kaká e sorriu. Quando ele acenou com a cabeça, uma luz estranha apareceu em seus olhos. Depois disso, ele sorriu para Fei. O sorriso era tão brilhante que parecia que ele não sentia muito por seu comportamento rude. Logo, seus olhos voltaram para Angela enquanto ele continuava a observar e a acenar repetidamente. Depois de ver esse ato rude novamente, pessoas como Drogba não conseguiam mais segurar a raiva. Eles gritaram e conseguiram tirar suas armas. No entanto, Fei acenou levemente a mão. Esses caras se sentaram de má vontade enquanto ainda olhavam para Balesi com raiva. Balesi não se importou com a reação de Chambord. As luzes prateadas em seus olhos finalmente desapareceram. Ele lentamente se levantou e caminhou até Fei em seus sapatos simples e crus. Ele apontou para Angela e perguntou: "Não quero ofender você, mas você se importa se eu perguntar qual é a identidade dessa garota em Chambord?" Embora as palavras fossem humildes, o tom arrogante e exigente de Balesi não estava nem um pouco escondido. Claro, um pouco de hostilidade também poderia ser sentida a partir disso. Fei zombou quando ele agarrou a mão de Angela. Em vez de responder a Balesi, ele olhou para o teto da tenda e permaneceu em silêncio.
O rei já odiava esse padre que deixou uma boa impressão a princípio. Embora este sacerdote estivesse agindo de maneira humilde, a aura arrogante e de alto nível deixava o rei realmente desconfortável. Se ele tivesse certeza da força de Balesi e não tivesse medo do poder da Igreja Sagrada, o rei já poderia ter atacado. Eu sou Ângela, e eu sou a noiva de Sua Majestade Alexander. Ângela sorriu e respondeu por fé. Ela sabia quem eram esses convidados. O poder e a força da Santa Igreja eram tão famosos que suprimiram muitas potências como uma montanha impossível de escalar. Ângela sabia por que Fê estava com raiva e estava feliz por ele querer protegê-la. Como ela não queria que seu amante ficasse do lado errado da Santa Igreja por causa dela, ela respondeu proativamente. Oh, então você deve ser a futura rainha de Chambord. Padre Balesi não se importou com o tratamento a frio da Fê. Ele balançou a cabeça e perguntou com um sorriso: se você não se importa em me responder, teria Sua Alteza cultivado energia de guerreiro ou energia mágica? Não. Os olhos de Balesi ficaram ainda mais brilhantes depois de ouvir essa resposta. Graças aos deuses! Um santo dotado pelo céu. Acabei de usar meus olhos divinos e descobri que você tem uma alma que é como o cristal mais puro, não tem falhas. Eu não posso nem acreditar. A alma mais pura já existiu. Eu servi os deuses por mais da metade da minha vida, e é a primeira vez que encontro alguém como você, Sua Alteza. Com seu talento e condições, você é a melhor candidata para cultivar o poder sagrado da Santa Igreja. Você está disposto a se juntar ao coro do santuário? O que Balesi disse chocou muita gente. Alma mais pura. Coro do santuário. Enquanto Fei ficou chocado, ele rapidamente passou por suas memórias e tentou encontrar o significado dessas palavras. De acordo com a documentação na Biblioteca Real de Chambord, a Santa Igreja alegou que eles poderiam se comunicar com os deuses e pedir aos deuses que concedessem milagres. Na longa história de Azeroth, os milagres aconteceram várias vezes. Ouvia-se que somente as pessoas com as almas mais puras podiam se comunicar com os deuses, entender a vontade dos deuses e representar os deuses. Além disso, parecia que as pessoas com as almas mais puras eram todas mulheres, virgens para ser exato. Depois que essas virgens foram selecionadas para se juntar ao coro do santuário na Montanha Sagrada, elas receberiam treinamento misterioso, receberiam várias educações, leriam literatura divina e conheceriam tudo sobre os deuses. Depois disso, elas se abririam para os deuses, usariam suas almas mais puras para se comunicar com os deuses e passariam as vontades dos deuses para as pessoas deste mundo. No final, a Santa Igreja selecionaria uma ou poucas mulheres para serem as santas ou santidades da Igreja. Elas seriam as que realmente representavam os deuses, e elas seriam as pessoas que estavam apenas abaixo do Papa, mas estavam acima de todos os outros. Todos os anos, a Santa Igreja selecionaria mulheres com almas puras e as enviaria aos coros locais em seus países de origem para receber a educação básica sobre os deuses. Entre dezenas de milhares de mulheres nos corais, apenas 10 teriam a sorte de ser escolhidas pelos deuses. Elas seriam convidadas para a montanha sagrada para se juntar ao coro do santuário. As mulheres que não foram selecionadas não podiam ir para casa ou se casar com outras pessoas. Todas elas eram enviados para os mosteiros locais, pois se tornariam freiras e continuariam a servir aos deuses. Claro, era o que acontecia na superfície. Na verdade, muitas freiras bonitas foram enviadas para figuras influentes como presentes. Neste continente, muitos nobres tiveram a honra de ter uma concubina que fazia parte do coro. Isso foi semelhante a como os homens ricos da vida anterior de Fei gostavam de brincar com celebridades e supermodelos. Em uma história que era bem conhecida de todos, um nobre jovem e corajoso era louco por amor. Ele e uma menina que foi selecionada para ir ao coro do santuário fugiram e ele foi invejado por inúmeros homens no continente. Claro, a história não terminou bem. O nobre, a menina e suas famílias foram todos mortos pela Santa Igreja que se enfureceu com isso. Seus cadáveres foram jogados na natureza e se tornaram alimento para animais e pássaros.
Todos eles morreram sem dignidade. No entanto, havia muitas mulheres que eram mais ambiciosas que os homens. Para as mulheres que queriam poder e fama, tornando-se parte dos coros, indo para a montanha sagrada, recebendo o poder supremo, comunicando-se com os deuses e tornando-se um representante dos deuses e uma santa, era um atalho. Portanto, havia muitas mulheres que queriam seguir esse caminho, assim como as garotas queriam se casar com o imperador para se tornarem poderosas e influentes. O único sacrifício que elas precisavam fazer era simples, porém horrível, dependendo de quem você perguntasse, nunca se casar e permanecer como uma virgem. O que decepcionou Balesi foi que Ângela não era uma daquelas mulheres ambiciosas. A futura rainha de Chambord recusou o convite imediatamente. Eu sinto muito, senhor sacerdote. Embora eu adore os deuses, eu já estou noiva do rei de Chambord. Eu não quero me tornar freira, disse ela. Anterior próximo. Comentários.